Até porque não é fácil, gente. Quando nós colocamos falar da igreja, falar da mística da igreja, não é fácil. Eu vejo pessoas se arriscarem a falar de forma até bonita, mas eu acho uma forma muito vazia do que realmente é a mística da igreja. Gente, a mística da igreja não está só na Eucaristia. Porque na Eucaristia você pode até provar, ou não. Você pega a Eucaristia que virou carne, você prova que aquilo é verdade. Entendeu? O problema seria você conseguir provar que esses homens transformam aquele pão em carne. Gente, já que o assunto aqui é a mística, não teríamos outro assunto se não fosse os padres. A grande mística de Deus é pegar homens pecadores, como são os padres, para querer que a gente acredite que eles, como homens, nós temos que nos confessar com ele, porque eles são o representante de Cristo. O grande problema, gente, é que nós estamos vidrados nos erros dos padres. Construção nenhuma, eu já ouvi muito isso do padre Paulo, ela é avaliada pelos prédios que caem. A construção, ela é avaliada pelos prédios que estão de pé. E é belíssima a construção, gente. Imagine se fosse avaliar a aviação pelos aviões que caíram e os que ficaram de pé. A igreja passa pelo padre. A igreja não é o padre. E é isso. Gente, como todo mundo, né, nessa briga de religiosidade, defende essa passagem em seu favor, eu vou tentar fazer o mesmo com vocês. Por isso que eu comecei com essa passagem. Apocalipse 14, né? O Cordeiro e os seus eleitos. Quem são, gente? Quem são esses 144? 144? Perdi aqui. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Aí, se nós formos ler isso aqui, né, de forma, sem ver a mística, a primeira coisa que nos vem é o homossexualismo. E a pedofilia, não é assim? Se nós formos ler, gente, apenas de forma humana, e isso eu tenho visto muito, pessoas que estão tratando a igreja, a Bíblia, a religião, de forma humana. Qual é a febre hoje no Brasil? É um povo chamado os desigrejados, que está aí no mundo protestante. Mas por que esses desigrejados estão de pé? Por quê? Sabe por que eles estão de pé, gente? Porque eles começaram a questionar. Tudo foi vontade do homem. Não foi vontade de Deus. Deus não pediu que escrevesse a Bíblia. Deus não pediu que montasse religião. Eu não sei. E isso eles estão segurando de forma ferrenha. Se vocês pegarem aquilo que Deus quis e aquilo que Deus não quis, de forma humana, realmente eles estão completamente cobertos de razão. De razões. De razão não, de razões. Então não é nesse olhar abobalhado da fé que nós vamos avaliar os padres. Diante. Tinha uma santa, a venerável Catarina de Vanini, né? Ela beijava as mãos do padre. Por quê? Pela mística, ela como santa, por aquilo que ela via no mundo espiritual, o que era
um padre. No momento que o padre eleva a Eucaristia, no momento da consagração, só um fica de pé, porque ajoelha o céu, o inferno, o purgatório e a terra. Só o padre fica de pé. Não sei se vocês percebem isso. Entendeu? São Pascoal de Bariloche, ele tinha devoção pelas mãos dos padres. Não sei nem se isso é correto, ter devoção pela mão dos padres. Mas é um santo, né? Ele tinha devoção pelas mãos do padre. Como assim? Pode ter devoção? Eles viram aquilo que nós não conseguimos ver. Eles viram. Santa Catarina de Sena, gente, beijava o chão onde passava o padre. Beijava o chão onde passava o padre. Santa Verônica, além de beijar, lavava com as lágrimas o caminho que o padre fazia. Pare e observe os padres apenas pelos erros e você não fará mais nada. Aliás, deixe de ser católico. Porque um padre, gente, até ele é errado, ele é ungido. Deus é irreversível. E outra coisa, se eu fosse homem, macho, eu era padre. Eu não tive coragem de ser. Eu não sei se eu teria coragem de ser. Mas, gente, eles deram o sim deles, eles se desgastaram. Se desgastaram, eu não quero saber se tem padre que tem vida de rico, eu não quero saber se tem padre que tem isso, aquilo outro, isso não me interessa. Eles deram um sim que eu certinho não dei. Porque vejam, nós queremos padres santos, não queremos? Nós queremos padres de batina, não queremos? Quando eu quero de padre de batina, eu tenho que ter uma veste que também me identifique com aquele padre. As pessoas não querem mudar, querem que as pessoas mudem. Querem que os padres mudem, mas mudar, não, eu não mudo. Não é assim? Eu quero que tenha um padre na minha casa, quando alguém morrer, quando eu precisar, está sempre à minha disposição. Você paga o dízimo. Desculpa. Você paga o dízimo? Quantos, gente, não pagam o dízimo? Quantas vezes eu não sou falho com o meu dízimo? Entendeu? Meu irmão, tira esse olhar satânico. Deus é Deus independente do padre gay, homossexual, ladrão, safado, mulherengo. Deus é Deus. Deus não vai voltar lá atrás na hora que aquele homem levar a hóstia e falar as sagradas palavras. Não vai voltar atrás, não vai. Pare com isso, meu irmão. Deixa o pecado do padre para o padre, leva o teu. Por quê? Porque senão eu começo e vai chegar uma hora que você não vai ter mais como fazer isso. Eu começo a escolher os padres que eu vou até ele. Claro, gente, humanamente falando, tem coisas que a gente olha e diz assim, meu Deus do céu. Teve um que eu tive vontade de dizer, tira a batina, agora eu vou lhe confessar. Tira a batina, não, agora sou eu que vou falar com o senhor, agora fala seus pecados. De tanto ele colocar que não, isso não é pecado, meu filho, que é isso? E eu estava com a... Claro, pega alguém de a cabeça fraca e diz, mas o padre disse a mim, o cara está caminhando tranquilo, com a consciência a mil. E volta para aquilo lá, né? Claro, e por isso que Dom Bosco dizia, quando um padre cai, ele leva uma multidão com ele. Quando um padre vai aos infernos, vai uma multidão com ele. Mas quando um padre acerta, gente, quando um padre acerta, o terreno de um padre, a paróquia, o terreno de um padre, para ela se santificar, não depende do padre, depende de mim e de você. Quem santifica os padres somos nós. Queremos padres de batina, queremos padres íntegros, queremos padres que não bebem, queremos padres que estejam sempre à disposição. Vai numa missa para você ver. Vamos tirar os misseiros, vamos colocar os paroquianos, como é a sua veste. Me desculpem, olhando daqui, tem veste que eu não vestiria para ir para uma santa missa. Claro, porque não é uma missa, ainda eu sou padre, viu? Eu não vestiria.
Ah, é exagero. Ah, isso é radicalismo. E os padres também não podem ter o seu si. Pode. Eles também podem ter os deles também. Mas falar isso, isso aí é um radicalismo. Não, também. Povo comungando de véu, minha gente, estamos em pleno século XXI. Gente, parece que agora que o pecado, que o inferno entrou na terra, nós temos que ser, parece que é o contrário, nós temos que ser maleáveis. Gente, o inferno entrou na terra, nós temos que ser cada vez mais radicais. Não é o contrário. Não é o contrário. Estamos pedindo para... O povo pede para nós sermos maleáveis. Não concordo, gente. Não concordo com essa história, não concordo. Porque eu sei de onde eu vim. Se é para voltar para lá, para mim vai ser beleza. Se eu não fosse para os infernos. Se eu não fosse para os infernos. Gente, Santa Edviges, ela tratava os padres como um rei. Ela recebia os padres na casa dela, para ela era o rei. Ela tinha uma frase que dizia: essas mãos me fizeram descer o Cristo e me serviu esse Cristo. Nós queremos. Vejam que esses homens e mulheres, eles não trataram padres como padres. Eles trataram padres como místicos. Como alguém que humanamente, como Cristo foi 100% Deus, 100% homem. Eles conseguem ver o 100% homem, mas também conseguem ver o 100% Deus. Quantos padres, bispos não seguiram o Padre Pio? Não. Padre Pio tinha tudo para amaldiçoar aqueles caras. Sabia dos que tinham mulher, sabia dos que eram safados, sabia dos que comiam dinheiro da igreja. Se a cena for como foi no filme, o cara chegou e disse: padre, mas o senhor sabe como é que eles são? E Padre Pio, no pé do ouvido do cara, se é que o ouvido tem pé. Meu irmão, tire essa visão. A nossa igreja, ela é muito mais espiritual do que humana. Acaba com isso. Quantos santos já tiveram a visão da missa? E quando eles têm a visão da missa, de toda a mística do purgatório que vem para a Santa Missa, dos anjos que descem, sentam na cadeira com vocês e acampam ali, né? Ainda bem que o santo não faz barulho como o povo, né? Sentam ali, né? Todos veneram, abriu o sacrário, gente. Tem um santo que diz que os anjos, não é? Quando vai guardar o restante da Eucaristia, os anjos, a gente nem sabe quais são as reverências que temos que fazer. Quais são os genuflexórios que temos que momento que devemos fazer a genuflexão? Tem gente que nem sabe. Mas, gente, é a história. Olha a trave dos teus olhos, cara. Meu irmão, pouco me importa a quantidade de padres que estão aí no seu descaminho. Não me importa, meu irmão. Não me importa. Repetindo, o terreno que um padre toma conta depende de mim e de você. Quantos terços você que critica já rezou pelo seu padre? Gente, a cabeça de um padre ela é muito cheia de estudos. Ela é muito cheia de razões. Não queira discutir com um padre com palavra, você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Gente, o nosso catecismo diz, eles são o representante de Cristo. Santa Madalena de Pazzi chamava o sacerdote de Jesus. Santa Madalena de Pazzi, se eu não estiver errado é Pazzi. P-A-Z-Z-I. Sabe? Nós, gente, o problema é que nós queremos aquilo que nos faz bem. Um bom padre, um padre que está na hora que a gente precisa, que tem a palavra que a gente precisa. Ah, se eu fosse homem. Gente, fraco, pequeno, com poucas palavras, sem muito discurso, eles são padres. E, gente, eu já falei aqui outras vezes,
o livro e eu aconselho, o livro A Carta do Além. O que é que aquela condenada que está nos infernos, ela diz? Irmã, Deus leva a sério o sacerdote muito mais que os padreco. E padreco, na língua que foi escrita aquela carta, lá o lugar onde essa irmã morava, a irmã que recebeu a carta no sonho, padreco, que significa porcaria, pequeno, nada. Vai muito mais. A devoção. Gente, eu vou dizer um absurdo aqui. Eu sei que é um absurdo, mas não é heresia. O padre ele pode adentrar, voltar. Acabou de fazer um dos pecados na nossa cabeça, dos piores. O homossexualismo. Se ele se colocar, ao colocar a batina, ao adentrar ali, ao começar a santa celebração, o céu esquece e tudo toma o seu lugar. O purgatório vem, os anjos vêm, Deus, Nossa Senhora vem e a celebração vai acontecer. Por quê? Porque o acordo para que o Jesus Cristo descesse não está na capacidade do homem, não está na capacidade do padre, não está na capacidade do sacerdote, não está na sua capacidade de criticar, nem na minha. Deixa de ser idiota. Gente, a nossa igreja não é feita por coisas humanas, não. Não é, gente, não é. Não é. Eu estava lendo até vi na internet. Né? Hoje com a internet é muito mais fácil. Já tinha lido há muito tempo atrás, mas agora eu fui ver. Lá onde teve a bomba em Hiroshima, tinha um convento não, de padre. Tinha um seminário, né? Uma casa de padres. Não sei se um mosteiro, vamos falar um mosteiro. Onde tinha todos aqueles padres de preto lá, tudo moravam juntos, eram irmãos. E ali, todos os dias, eles cumpriam aquela oração, eles tinham tudo. A bomba de Hiroshima acabou tudo, não escapou, só escapou o escorpião. Aqueles padres saíram ileso, inclusive como é o nome do troço lá, gente? Né? Lá o lugar saiu todo inteiro. O mosteiro saiu inteiro. A nossa igreja ela é mística. Para de ser idiota, cala a tua boca, soca a língua na boca e acabou-se. O padre ele não é padre só pelo sim que ele deu, não, meu irmão. É pelo sim que Deus acolheu. É pelo sim que Deus acolheu. Deus sabia, você não merece ser, mas você quer dar o sim, venha. E eu digo uma coisa, hoje muitos padres errados, Deus usou para curar muita gente e para mandar muita gente para o céu. Se ele vai para o céu, eu não sei. Porque eu conheci um, que eu sabia, ou pelo menos eu ouvia falar dele, mas o sermão dele, para mim, foi um dos grandes sermões que eu já ouvi. E ele, naquele dia, ele me inseriu no céu. Naquele dia que eu estava com a perturbação, ele me tirou dali e me jogou dentro do céu. Se ele não faz, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, nessa troca de espaço paroquiano, o que me restava dizer era, Senhor, misericórdia. Gente, um dia, e quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade, numa reunião, na nossa paróquia lá, não vou dizer aonde, nós estávamos sentados para discutir um problema que estava acontecendo dentro da renovação carismática. E nós cobrávamos muito, pelo menos eu, do padre. Padre, faça assim, padre, faça assim. Eu não sou muito de falar com o padre. Sabe, eu tenho um respeito tão grande que eu tenho medo. E não é conversa não, viu? Eu já fui até reclamado sobre isso. Não é conversa não. E quando eu chego naquela mesa, eu tinha me preparado, estava em jejum, e eu disse assim, padre, quando ele falou, se defendeu de todas as formas, eu disse, padre, sabe qual é a única diferença da gente, nós que estamos aqui, mas estamos falando por mim, nós que estamos aqui,
é que tudo que falam do Senhor, nós não os criticamos. E ele fez assim, ó. E começou a chorar. Eu ouvia. Se era, não sei. Eu ouvia. Mas eu tinha um carinho enorme por aquele homem. Já morreu. Eu tinha. Ele sabe disso onde ele estiver. Agora ele sabe disso. Que as minhas orações eram para ele. A troca. Gente, nós queremos. É claro que nós queremos. Ai meu Deus, me envergonha aquele padre na televisão. Como é as imagens? As imagens hoje que a gente. Lá o padre boiadeiro, né? Com aquela calça lá do. Né? A imagem do padre Fábio. E se nós, gente, isso daí é o que causa muito problema na cabeça do povo, né? Que pouco lê. Porque a Nossa Senhora diz assim, as vestes de muitos sacerdotes, eles trabalharão para desclassificar até as vestes. E quando a gente vê um padre Fábio, que a gente pensa, né? Não que eu estou pensando isso. Para mim, se ele tivesse de batina, para mim era melhor. Não concordo. Mas também não vejo o ministério de padre Fábio como ministério estéril. Não vejo. Mas está lá o boiadeiro, está lá esse, né? E outros. Meu irmão, tire o olhar humano de cima da igreja. Vá para a mística. Vá para a mística. Se Deus ainda não fechou as portas, é porque essa igreja ainda é a escolhida. E eu creio que será para sempre a escolhida. Meu irmão, essa visão de igreja apenas humana foi que levou uma linha chamada teologia da libertação. Se você critica, não está sendo diferente desse pessoal. Porque foi aí que esses caras começaram a ter roupas ao seu modo. Que cresma, eu tenho que ir para o meio, você não está sendo diferente. Talvez você não consiga expressar dessa forma, mas você não está sendo diferente, meu irmão. Você não está sendo diferente, meu irmão. Você está entendendo? Gente, o padre Gabriel Amult, se é assim que fala, como exorcista, ele descobriu coisas entrevistando Satanás, ou o demônio que estava ali presente. Ele descobriu coisas fantásticas, o medo que o demônio tem de um padre. Claro, não vamos ser idiota. Um padre em pecado, ele não tem unção. Mas ele é padre. Ele permanece padre. Ele permanece padre. Pai. Ungido. Escolhido. Ele segue o cordeiro. Ele oferece o cordeiro. Ele transforma a transubstanciação. Pegue o diácono, por mais santo que ele seja, ele não consegue fazer. Pegue um homem mais santo que quando ele reza, né? Falam muito de ironia escudário. Mande ele pegar uma Eucaristia, levantar, falar, vestir roupa. Ele não transformará o pão em carne, o vinho em sangue. Deixa de ser idiota. Para com isso, gente. O problema é que estamos recheados de católicos protestantes. Entendeu? Eu discordo plenamente de qualquer pregação que venha falar mal de um padre. E eu já vi muitas pessoas que até eu seguia pela internet como pregador. Até jovens. Não é o seu papel de pregador. Não é o seu papel de formador das pessoas. Não é o seu papel. Você está completamente errado. E agora eu vou fazer feito Paulo. Acaso me fiz vosso inimigo por falar a verdade?